aqui passar. Meu Deus, o impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem me impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É Bíblia garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Bom dia, meu querido, minha querida. Que a graça e a paz de Jesus esteja com a sua vida mais uma vez. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez juntos, não presencialmente falando, mas através desse vídeo, das redes sociais. Cristo, presente de Deus para o mundo. Esse é o tema. Vamos ler aí 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O autor começa explicando sobre a questão da propiciação, né? No texto que a gente leu,
ele usa a expressão reconciliação, né? Fala da questão das transgressões que todos nós, homens, temos. E aí ele começa a falar sobre a propiciação, o seu significado. Propiciação é fazer amizades, né? No dizer dele. É fazer com que algo se torne favorável, é juntar partes que estão em conflito. E ele menciona aqui algo que era comum nos tempos antigos, quando o rei de uma nação, ele presenteava um rei de uma outra nação mais forte, e com isso ele conquistava, né, ele selava um laço de amizade para com aquele rei, e aí havia paz entre esses reis, entre essas nações, durante algum período. No último parágrafo da introdução, ele fala, o verbo hebraico para propiciar é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5:21. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. E aí ele cita João, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O primeiro passo é de Deus, né? O primeiro passo pertence a Deus, e com isso ele até acaba adiantando aqui alguns desses tópicos aqui que ele menciona, né? Paulo nos mostra nesse texto de 2 Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, está lá em 2 Coríntios 5:21. Deus, segundo Paulo, Paulo fala que Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com Ele próprio, com Deus, né? Então, o primeiro passo foi de Deus, né? Paulo diz em 2 Coríntios 5:8, e esse já é um texto que não está na lição, que Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Paulo nos mostra que mesmo antes de eu e você tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, Deus já havia demonstrado o seu amor para conosco. O primeiro tópico, ele fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. E aí é preciso lembrar que ira aqui não é raiva, né? Não é aquela coisa. A gente tem que lembrar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Deus inspirou homens para escrever a palavra do Senhor. E esses homens escreveram numa linguagem humana. O homem também deu a Deus sentimentos humanos, né? E é o antropopatismo, né, segundo a teologia. E aí um desses sentimentos é a ira. Mas a ideia no original, você indo tanto no Velho como no Novo Testamento, não é de raiva, não é esse sentimento que nós às vezes temos uns para com os outros, de rancor. Muito pelo contrário, é sentimento de indignação, tá? Deus, ele fica indignado com determinadas atitudes que nós às vezes temos. E por isso, então, está essa palavra aí. Mas, na verdade, Deus não se ira. O autor fala, e é indignação. Ele cita aqui Paulo, né, que foi achado por alguns como violentos, no caso, no relacionamento lá com Bar Jesus. E aí ele menciona aqui, mas o mago cometera graves pecados. Lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. E Paulo não estava cheio de ódio, mas do Espírito Santo. Atos 13, verso 9.
Diz o texto: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? No primeiro momento a gente olha palavras como essa e outras que Paulo vai proferir a partir do verso 4, a gente olha e tem uma impressão de ser palavras duras, né? Mas o que Paulo tinha ali naquela ocasião não era ódio. O texto no verso 9 diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Como aconteceu com Jesus também, na questão dos comerciantes que estavam no templo, né? E Jesus vai ser duro com eles. Jesus estava cheio do Espírito Santo, não era cheio de ódio, mas ele estava indignado com a atitude daqueles homens. O que dizer, por exemplo, talvez um dos mais questionados a respeito desse assunto, no Novo Testamento, João Batista, que estava batizando os seus discípulos lá no Rio Jordão, e aí vem os saduceus, os fariseus, os religiosos da sua época, e João Batista vai se dirigir a eles, vai chamá-los de cobras, raça de víboras. Vocês têm que produzir frutos de arrependimento, para depois vir até a mim, para depois vir até aqui. E a gente não tem como, a gente não pode de maneira alguma afirmar que João Batista, ou Jesus nesse episódio, e como Paulo nessa ocasião, eles estavam com ódio, eles estavam indignados com a atitude daqueles que tinham cometido algum pecado. E aí eles então, cheios do Espírito Santo, com ousadia, eles vão falar algumas verdades e vão usar palavras duras, sim. E isso nos mostra que às vezes eu e você precisamos ouvir palavras duras, sim. Não com uma pitada de ódio, de rancor, né, de coisas pessoais, que às vezes temos uns para com os outros, muito pelo contrário, mas cheias do Espírito Santo, mas com intrepidez, com ousadia. Isso a gente precisa fazer sim. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. É interessante essa expressão que o autor usou aqui, né? Tempera, né? Lembra-nos que nós somos sal, e como sal precisamos ser temperados, precisamos temperar esse mundo. Né? A gente não pode agir, ter atitudes de qualquer maneira. Ele continua dizendo, sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência, lembrando que ira e indignação, se ajustam. Aqui surge a propiciação. Tá? Então, até porque Deus é santo. Né? Deus não habita no meio do pecado. Então, como é que você vai falar que Deus está presente numa atitude que está banhada de ódio? Não tem como. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Um segundo tópico que o autor coloca, né, uma pergunta, como remover a ira de Deus? A gente sabe, né, e o autor menciona aqui que o pecado ele tem um preço, está lá em Romanos 6:23, na parte A. Ele aqui botou o verso todo. Mas o pecado tem um preço. A Bíblia diz lá, na parte A, Paulo mesmo diz à igreja de Roma, que o salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. Isaías diz que os nossos pecados é que causam separação entre nós e Deus. Então, há um preço, né? E no Salmo 32 e no Salmo 51, Davi nos mostra que o pecado, ele, além do preço da morte, ele traz outras consequências também. O pecado nos traz tristeza, né? O pecado faz com que
a gente fica com o coração incomodado, até porque o Espírito Santo vai nos incomodar. Né? E aí ele vai falar no nosso coração, olha, você está errado, não é possível que está todo mundo errado e só você que está certo, não, você que está errado. E a gente vai se acertar. A gente não tem como remover a ira de Deus, mas a gente pode se desviar dela. Né? Salmo 78, verso 38, diz assim o texto, ele, porém, que é misericordioso, está falando de Deus, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Então, Salmo 78, verso 38. A ira, ela é desviada por Deus. Né? Essa indignação pelos nossos erros, pelos nossos pecados. O autor continua dizendo, é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramando que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação, aí ele botou entre parênteses aqui, de dois fazer um, ou reaproximar dois que estão distantes e em inimizade. É um conceito parecido com o da propiciação. A última avança para incluir a ideia de um presente. Deus fez isso na cruz do Calvário também no Novo Testamento por nós. Né? E o sacrifício perfeito, né? Cujo sangue, o sangue do Cordeiro, foi derramado na cruz do Calvário, segundo a palavra, ele nos torna mais alvos do que a branca neve. Né? E esse é um dos hinos também do nosso cantor cristão, do nosso hinário, no 123, alvo mais que a neve. O terceiro tópico que ele coloca aqui é a ideia do tabernáculo. Né? O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Você sabe disso, creio, né? Quando a coluna parava, o povo parava e montava ali o tabernáculo, ficava ali durante um tempo. Quando a coluna começava a se locomover, o povo entendia então que era hora de partir, seguir a Deus, aquela coluna que representava a presença de Deus ali, os guiando durante o deserto, e aí se desmontava o tabernáculo e o povo seguia. Aí ele coloca que era a morada de Deus, lugar de encontro com ele. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era Caporet, de um verbo da família que significa propiciar. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. E aí é uma coisa importante, né? Uma vez por ano acontecia isso. O ato, como o autor fala aqui, o ato mais solene, né? Mais perfeito ato de expiação acontecia ali uma vez por ano. Hoje nós temos um ato ainda mais perfeito, acontecido há 2000 anos atrás, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, de maneira que hoje nós não precisamos mais derramar sangue inocente de ninguém, porque já há um sacrifício perfeito pelo meu e pelos seus pecados, que é o sangue de Jesus Cristo. O autor fala que a expiação livrava da condenação do pecado. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença. A cruz não tem prazo de validade. Olha, ele está falando aquilo que eu acabei de dizer. Não tem prazo de validade, é um sacrifício perfeito. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus, conforme está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, o texto que a gente leu no início.
O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, Yom Kippur, o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai, santidade. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele, conforme o autor menciona. Então não é mérito meu e seu, é mérito de Deus, né? Teve uma lição que nós falamos sobre a questão da graça de Deus, né? Baseado lá em Efésios 2, 8 e 9. Falamos sobre isso também no estudo da carta de Tiago, né? Falamos aqui mesmo nesse canal. A salvação é pela graça mediante a Deus em Cristo Jesus, e o fato de eu e você sermos salvos vai trazer como consequência as obras, né? Nós vamos produzir obras condizentes com o Evangelho, condizentes com a vida cristã, com o reino de Deus. E é isso que Tiago vai falar. Tiago, na verdade, ele vai complementar aquilo que o apóstolo Paulo havia dito. O último tópico, a obra de Cristo. E aí ele cita aí o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí o autor menciona que o publicano, ele suplica a Deus para que lhe seja propício. Ou seja, que ele seja a sua propiciação. Ele entendia que ele precisava de perdão, né? Você conhece a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu fazia orações em praça pública, em meio aos holofotes, onde estava ao alcance da sociedade da sua época, e orações em voz alta, eu imagino até assim, entonando a voz, né? Você está me ouvindo, já me ouviu em outras oportunidades, você conhece a minha entonação de voz, é essa, mas eu imagino o fariseu fazendo uma oração da seguinte maneira: ó Senhor, Rei da Glória, Deus do céu, coisa do tipo, coisas que infelizmente a gente vê em nossos dias, né? E Jesus ensina nessa parábola que essa não é uma das orações que não são aceitas pelo Senhor, né? Não é também o muito falar. Veja que a oração do publicano é simples: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Deus olha muito o coração do homem, né? E o publicano, ele entendia que ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, porque ele era bom, ele se achava bom, ele se achava suficiente por conta disso, né? Deus lhe devia isto. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma canção antiga. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Lembra dessa música? Eu sei que eu não sou um bom cantor, né? Mas não é isso não é o tema do que a gente quer abordar agora. Mas você lembra dessa canção? Ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, porque era bom, né? Deus lhe devia isto, né? Aliás, eu li essa parte. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Eu e você devemos a Deus. Nós somos devedores do Senhor. Jesus define sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas: Deus e o homem. Jesus é a ponte que nos liga até Deus. No dizer dele próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
Ninguém chega a Deus se não for por intermédio de Jesus. E mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela. Outra que sabe que precisa de perdão, não merece e pede um favor a Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Quando esta triunfa sobre a sua ira, Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E ele continua, ele completa a figura do resgate que já estudamos na lição passada. A morte de Cristo na cruz leva Deus a nos ser propício. Deus é propício a mim e a você. Basta que nós creiamos nele. Independentemente do que tenhamos feito, independentemente de quem sejamos, Deus nos é propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez carne, habitou entre nós e morreu a nossa morte. O autor diz que ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é do Filho. Não há choque com textos que dizem que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. É que a carta aos Hebreus, põe o Filho como um agente no processo da salvação. Vamos ler esse texto aí de Hebreus 2:17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, é o nosso advogado. Como publicano, não podíamos pagar nosso débito. Jesus o pagou e por isso ele nos defende. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Nós fomos justificados por Deus, justificados por Cristo, por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito duas vezes. E aí ele faz a referência aqui a um comentário da Bíblia, um novo comentário da Bíblia. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens, como a única coisa que pode fazer desviar a ira divina. Só o Senhor mesmo pode fazer isso. E o autor termina a lição dizendo: quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava, outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear. E inclusive a gente perderia, você sabe disso. Mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é ato de oferta de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. E é a humanidade, a qual você, meu amigo, minha amiga, está inclusa também, tá bom? Não é só a igreja, a humanidade. Então, é lógico, é óbvio que para você usufruir na plenitude desse amor de Deus em sua vida, você tem que se fazer parte, você tem que ser igreja de Jesus. Você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não basta você ser só um homem ou uma mulher religiosa. Segundo, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre.
Alguns religiosos creem que o homem pode perder a salvação. Eu costumo dizer o seguinte: quem não é salvo, ele não é salvo porque ele, na verdade, nunca foi. Alguém pode fazer parte da igreja, como Judas Iscariotes, fez parte lá do grupo dos 12, e a Bíblia diz que ele traiu Jesus e ele depois se suicidou. Como Áquila e Priscila, lá em Atos 5, que foram mortos, inclusive, por causa do pecado que haviam cometido, né? A mentira. João diz que, 8,44, diz que o pai da mentira é o diabo. Então, de maneira alguma, o cristão ele pode estar escravizado pela mentira. Então, existem pessoas que, mas então Áquila e Priscila, ou Príscila, dependendo, está na sua versão aí, eles perderam a salvação? Não. Eles estavam dentro da igreja, faziam parte do hall de membros da igreja lá em Jerusalém. Mas eles não estavam com seus nomes escritos no livro dos céus. Né? Lembra que Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus diz que essas pessoas vão justificar. E a justificativa delas não é que elas deram de comer alguém, ajudaram a vovozinha a atravessar a rua, não. Elas vão dar uma justificativa, humanamente falando, grande. Elas vão falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo. E Jesus vai se dirigir a elas dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quando Jesus diz: não vos conheço, ele está dizendo: vocês nunca fizeram parte da minha igreja. Vocês fizeram parte da igreja local, mas não da igreja celestial. Jesus diz que os que são dele, de maneira alguma ele lançará fora. Quem é de Jesus vai pecar? Sim, todos nós somos pecadores. Tá? Mas é um pecador redimido, é um pecador que não tem prazer em cometer o pecado. E o pecado na vida dele, eu volto a dizer, vai ser um acidente do percurso. Ele não vai ser escravizado pelo pecado. Certo? Então, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Se você genuinamente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é fazer parte da igreja, não é ir para a igreja, não é tomar um banho e dizer que foi batizado. Se você genuinamente se converteu, seja certo, seja certa, você salva, você salva. Como é que você vai perceber isso? Nas vezes que você pecar, o Espírito Santo de Deus vai incomodar seu coração. E aí você vai dar ouvidos à voz de Deus. E você vai voltar atrás naquilo que, porventura, você fez de errado. Terceiro e último, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Romanos 5:1. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos. Isto é fé. E aí ele cita o texto que a gente já mencionou aqui, Efésios 2, versos 8 e 9. Cristo é de fato presente de Deus para o mundo, para mim e para você. Então, como disse o autor aqui, se apropria dessa bênção em nome de Jesus. Lembra no Natal, 25 de dezembro, que a gente, a maioria das pessoas se preocupa em trocar presentes, né? Dar presentes umas às outras. Seja você, aliás, antes de falar do presente, lembre-se, o aniversariante do dia é Jesus Cristo. Não que a data de aniversário dele seja 25 de dezembro, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente comemora essa data, não tem problema nenhum em ser essa data, 6 de janeiro, 10 de janeiro, junho, não importa. O que importa é a nossa motivação, comemorar a vinda do aniversário, o nascimento do aniversariante do dia, do aniversariante, que é Jesus.
Outra coisa, seja você o presente que você vai oferecer a Ele. E esteja certo, o grande presenteado, na verdade, não é Ele. Somos nós que o recebemos como nosso único, eterno, suficiente Salvador de nossas vidas. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Logo mais à noite nós estaremos juntos, Deus permitindo. Na próxima quarta-feira também esperamos ser instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. E no próximo domingo, você que tem acompanhado nossos estudos bíblicos, nós estaremos estudando a lição 9, a Igreja, Cristo presente no mundo. Estudo baseado em Efésios 4, verso 1 a 16. Um texto muito bom, muito interessante e que eu tenho a plena convicção que vai servir de livro espiritual para a sua vida. Quero terminar essa manhã orando a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pela sua família. Espero que todos da sua família estejam bem, que esse momento de pandemia não esteja de maneira alguma atrapalhando os relacionamentos dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, aí dentro do seu lar. Muito pelo contrário, a família esteja ainda mais agregada, mais unida ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nas suas orações, esteja orando pela Igreja de Jesus em geral, esteja orando pela nossa igreja, a Igreja Batista Memorial de Itaúna, esteja orando pela Igreja Batista em Jardim Progresso, esteja orando por essa situação de pandemia, orando pelas pessoas que estão na linha de frente aí da Covid-19, que são os profissionais de segurança, profissionais de limpeza, profissionais que trabalham na área da saúde, e em especial quero citar o nome da irmã Kelly, da irmã Regina, da irmã Rosemary, da irmã Daiane, que são membros da nossa igreja e trabalham na área da medicina, da saúde, suplicando a Deus que Deus continue protegendo a cada uma delas e todos os seus demais colegas de profissão, tá bom? Baixe aí sua cabeça mais uma vez, vamos conversar com o Papai do Céu. Pai, em teu nome nós agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, te louvamos por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Te pedimos, ó Pai, por esse estudo, que ele venha falar de maneira poderosa aos nossos corações. Quero colocar a vida desse meu irmão e de maneira especial esse meu amigo, a minha amiga que está nos acompanhando nesta manhã. Que em nome de Jesus o Senhor esteja falando ao seu coração. E essa pessoa que está orando comigo, que em nome de Jesus ela venha tomar uma decisão ao teu lado, aceitá-lo como o único e eterno suficiente Salvador da sua vida. Continua conosco, Pai, nos abençoando. É a nossa oração e a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Não perca tempo em fazer isso. Acione o sininho de notificações para que você fique atento a todos os nossos vídeos, nossas lives. E olha, beijo nas crianças. Até logo mais em nome de Jesus.